consideramos que mundo feliz, um neologismo formado pelas palavras mundo e feliz, unidas como uma só palavra, constitui o significado da felicidade abstrata advindo do Pai Celestial e participando da nossa vida terrena, sentindo que a alegria do Senhor é a nossa força. O mundo feliz é a sua Jerusalém local, onde a Bíblia diz para começar a evangelizar. Abençoamos a Jerusalém, que haja paz nos seus muros, em nome de Jesus. Temos aqui um versículo em a carta do apóstolo Tiago, e no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele era um homem semelhante, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou à distância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Glória a Deus. Senhor Jesus, agradecemos pela tua sagrada escritura e pedimos a ti a direção do teu Espírito Santo para que ela seja com fogo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, essa palavra de Deus, que é um versículo um tanto quanto controverso, posto que é uma prática abandonada nas igrejas. Os irmãos não têm mais o costume de confessar seus pecados. Ora, há denominações em que apenas o sacerdote da denominação pode receber as confissões. Há denominações em que, se a pessoa não confessar publicamente diante de toda a congregação o seu pecado, é vista como alguém arrependida. Nós abençoamos as pessoas que, quando vão de volta para casa, após passar algum tempo no mundo, desviados da virtude e da palavra do Senhor, quando chegam à casa do Senhor, atendem ao apelo, vão até a frente, levantam as mãos, confessam-se perante todos, pecadores, e assim recebem a oração da igreja, o perdão e para retornarem ao corpo da igreja. O irmão Paulo, em suas epístolas, também dizia isso. Quando uma pessoa for imoral, você tem que despedi-la. Quando essa pessoa se arrepender, devem readmiti-la ao seio da igreja. O que acontece quando não readmitimos o irmão convertido ao seio da igreja? O Espírito que antes militava pelo corpo, ter a injustiça, passa a militar pela parte. Na palavra de Deus diz que o nosso Pai deixa as 99 pela ovelha perdida. E a ovelha perdida precisa apenas clamar ao Senhor por socorro para que ele vá ao encontro dela. Ou seja, a confissão dos pecados e o arrependimento dos pecados constitui uma nova conversão. Todas as vezes que pecamos, a Bíblia diz que crucificamos novamente o Senhor Jesus. E quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Pois, como está escrito aqui, Elias era um homem semelhante a nós. Ele tinha as mesmas fraquezas e era sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimentos foram os que Elias demonstrou? Ele fugiu de uma mulher, ele fugiu do poder que aquela mulher tinha junto ao rei, mas estando sozinho com o Senhor através de ou seja, uma brisa, um vento suave, fez-lhe saber que ainda era consigo. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava aqui
meio adormecido, e o Senhor falou comigo dessa maneira, através de um vento suave, provando que ainda é o mesmo Deus. Aqueles que tiverem dúvidas com a confissão dos pecados, saibam que esta também é uma maneira que o Senhor deixou para detectar traidores, pois há pessoas que vão querer que vós confesseis os vossos pecados, mas quando chegar na vez deles, esconderão as culpas. Assim nós sabemos quem é de Deus e quem está de mãos dadas a Satanás utilizando seu nariz. Alguns são como os incitadores da multidão, que incitavam a multidão a favor de Barrabás e contra Jesus, e dizia: nós nos compactuaremos e nós faremos dessa maneira, e fazem planos para não dizer a verdade. De outra forma, os cristãos dirão: nós observaremos, pelo Espírito saberemos, e então aquilo que Deus ordenar faremos. Pois há necessidade de dois Cristos para que aprendamos a não cair nas armadilhas de Satanás. As conversões na vida de um crente são muitas. O crente, ele é um pecador, ele não vive em pecado, ele não caminha na direção do pecado, mas ele tem quedas. E os irmãos verdadeiros são aqueles que estarão com olhos atentos para que quando aquele que se levanta estender a mão para o céu, não fique com a sua mão vazia, mas seja acolhido por um verdadeiro crente, bom samaritano, aquele que sabe que o próximo é aquele que vai e faz o mesmo. A palavra de Deus é poder para curar o coração do aflito, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você souber quem está cometendo pecados e quem está disposto a confessar e orar junto, tome por aqueles que oram por vós. Os que oram por vós são irmãos. Aqueles que apenas vos condenam estão na condenação. Examinai a vós mesmos. Tendes feito o que Jesus ensinou? Orai por aqueles que vos amaldiçoam. Abençoai e bendizei os que vos perseguem. Jesus Cristo não deu palavras a esmo, mas nos disse exatamente aquilo que pode salvar a nossa alma e converter o nosso coração das injustiças desse mundo para o seu evangelho. O reino de Deus é feito de um rei dos reis e de muitos reinos e soberanias. Quando nós vivemos em uma república, um estado, esse estado constitui para o Senhor um território e, se está a sua bênção, é um reino de Deus. Mas para que esse reino de Deus seja regido em justiça, vamos orar assim na terra como é nos céus, e não seguir os anjos caídos, aqueles que foram arrojados da presença de Deus, por não estarem mais com a pureza no olhar e livres do comércio, da inveja, das tentações de igualar ao Deus excelso, supremo e majestoso que é o nosso Pai Celestial. Lembrem-se, temos, antes de Jesus Cristo, alianças que Deus fez com o homem. Entre essas alianças temos a aliança de Adão, a aliança do sacrifício de Abel, firmada com a abertura da madre de Eva para conceber a aliança de Noé, que ouviu o Senhor e salvou a humanidade. Temos a aliança de Abraão e, finalmente, a aliança de Moisés. 5 alianças do Senhor. E aqueles mais atentos estarão vendo na Bíblia a aliança que Ismael participou quando Deus mandou circuncidar a Abraão, e Abraão circuncidou também a Ismael.
Mas lembremos-nos, Ismael foi mandado pela mãe de Isaac, Sara, a verdadeira esposa de Abraão, e um anjo foi colocado junto a Ismael. Esse anjo é leal ao Senhor. Muitos vão pensar que os descendentes de Ismael estão desamparados, mas não estão desamparados. Eles têm um anjo do Senhor que toma conta de sua descendência. Agora, não podemos seguir a religião dos ismaelitas, pois a Bíblia nos diz que não herdará junto com Isaac. Seu anjo será readmitido ao Senhor, pois é leal ao Senhor. Mas os seus descendentes devem converter-se ao Senhor e à fé de Abraão, Isaque e Jacó, o Israel, para que sejam admitidos também nas alianças do batismo de João, para o arrependimento. Se não tiverem arrependimento, não verão a Deus. E para a aliança de Deus, o batismo de Jesus com fogo e com o Espírito Santo para a expulsão de demônios e para a recepção dos dons do Espírito Santo, para serdes partes do mistério que é sermos filhos do Deus Altíssimo. Sem essas 7 alianças, não teremos como estar em ordem com o Senhor. Claro que o Senhor não requer que todos conheçam todas as alianças do Velho Testamento. O Senhor não requererá que tenhamos a aliança de Ismael, mas o Senhor requererá com certeza, noiva, tenhamos a aliança profética do batismo de arrependimento, onde morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos inocentes de todo o pecado pelo sangue de Jesus. E da mesma forma, a aliança de Jesus Cristo, que nos dá o batismo e o arrependimento de João, mas confirmado com o do Espírito Santo, dons e profecias. O próprio Paulo, ainda em suas cartas, confirma o evangelho que foi exposto no livro de Atos, que nós devemos buscar todos as profecias e não apenas o falar e o interpretar das línguas. Esse irmão que ora por vós constantemente e abençoa as autoridades desse planeta, ainda mais as autoridades da Igreja de Cristo, pois nos importa ser mais a Deus do que aos homens, vos abençoa e deseja que tenham um bom dia e uma boa semana em nome de Jesus. Mundo feliz para quem quer a paz do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que traga paz à nossa Jerusalém, a Jerusalém terrestre, e que venha a nós a Jerusalém celestial, em nome de Jesus.